Que a paz do Senhor, amado, esteja sobre a sua vida. Hoje nós iremos dar início à série de estudos Final dos Tempos e iremos aprender sobre período na graça e arrebatamento. O primeiro texto está registrado lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Esse texto irá te abençoar tremendamente. Abra sua Bíblia juntamente comigo. Diz assim o texto da palavra de Deus: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? Esse texto é maravilhoso. À medida que começamos a estudar a palavra de Deus, queridos, muitas perguntas vêm à nossa mente, muitas dúvidas se manifestam sobre a nossa vida. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. É necessário pagarmos o preço para termos uma boa compreensão, para termos um bom entendimento sobre a palavra de Deus. O que seria o período da graça? A graça, ela foi e ela é manifestada através do sacrifício vicário de Cristo na cruz. Nenhuma outra pessoa foi capaz de dar a sua vida pela humanidade como Jesus foi. Então, nós precisamos colocar esse conhecimento, esse grande sacrifício vicário de Cristo na cruz, o sofrimento de Jesus na cruz, o sangue que foi vertido naquela cruz, nos dá a oportunidade da graça de Deus sobre as nossas vidas. Através da morte dele é que temos essa oportunidade de perdão e arrependimento das nossas obras de pecado. Quando o período da graça acabar, as pessoas perderão a sua oportunidade de salvação. Então, queridos, existem diversos textos na palavra de Deus que nos mostram, que comprovam o período que estamos vivendo, que é o período da graça. Se você aí abrir a sua Bíblia, em Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 9, nós podemos verificar mais um texto tremendo. Diz assim o texto da palavra de Deus: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Em muitas circunstâncias na terra, conversando com pessoas, escutando pessoas falarem e observar comportamento, nós podemos verificar que muito é dito na terra que as pessoas herdarão o céu pela bondade, herdarão o céu por obras, por dar uma cesta básica, por ajudar um mendigo, por ajudar uma pessoa com dificuldade, por dar uma oferta, dar uma esmola. Mas esse texto de Efésios 2 nos mostra completamente o contrário do que é mostrado aí fora. O texto diz que nós somos salvos pela graça, e isso vem através da nossa fé. Isso não é algo que vem de nós, ou seja, que parte da nossa vida para Deus, mas é um dom de Deus e não vem de obras. Querido, eu quero dizer para você que você pode se esforçar ao máximo, você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode ter feito milhares e milhares de obras sociais, mas isso não lhe dá o direito da salvação. Isso não lhe dá o direito de conquistar o céu, porque a salvação, ela não vem de obras, e o texto complementa o porquê disso, o porquê que isso se manifesta. A palavra de Deus diz que a salvação não vem por um gesto, por um ato de bondade meu e teu, para que nós não venhamos a nos gloriar na presença de Deus, para que a nossa salvação não seja feita e conquistada pela força do nosso braço. Então, à medida que você vai estudando a palavra de Deus, você vai se tornando um ser humano mais sábio. Você vai vendo o quanto a palavra de Deus é linda, o quanto a palavra de Deus é maravilhosa. E em mais esse versículo, nós podemos observar o que é a graça. A graça é um dom de Deus. A graça vem da parte de Deus.
Lá no livro de Gálatas, no capítulo 4, do versículo 4 ao 5, nós podemos ver um outro texto que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Querido, eu quero dizer algo para você. Nós só nos tornamos filhos de Deus quando recebemos Jesus na nossa vida. Muitas vezes você pode questionar, você pode não concordar com essa argumentação, mas eu quero dizer para você, querido, que é a palavra de Deus. Quem está dizendo isso é Deus. Então, nós nos tornamos filhos de Deus quando recebemos Jesus na nossa vida. Muitas pessoas aí fora acreditam que ser filho de Deus, ou para ser filho de Deus, basta nascer. Eu quero dizer para você, querido, para que você possa ser um filho de Deus, você tem que se converter, você tem que ter uma mudança de vida, né, diante de Deus. Você precisa receber a Cristo como seu suficiente Salvador, porque isso é o que o texto nos mostra. Quando uma pessoa nasce, ela já nasce distante de Deus, separada de Deus, ou seja, é uma criatura que Deus fez, mas não é filho. Amém, queridos? E em outros textos nós conseguimos observar a totalidade da graça de Deus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz assim o texto: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Olha que texto maravilhoso, querido. Eu quero dizer para você que a remissão do pecado, ela vem e veio através de Jesus, através do derramamento de sangue. Então, querido, nesse texto nós podemos observar qual foi o objetivo da morte de Jesus na cruz. Muitas vezes você pergunta, mas por que Jesus morreu na cruz? Por que foi necessário Jesus passar por todo aquele sofrimento? Querido, para que os nossos pecados fossem purificados diante de Deus. E muitas vezes você olha e você pergunta: ah, mas agora está tudo bem, porque se Jesus lavou os meus pecados, eu posso pecar de forma tremenda, eu posso continuar vivendo uma vida de pecado. Não, esse pensamento está errado. Jesus morreu na cruz para que eu e você fôssemos salvos, mas isso só é manifestado na sua vida, querido, quando você paga o preço, quando você recebe, pratica e aceita o conselho de Jesus, quando você aceita aquilo que Jesus estabelece na sua vida, e você busca ter uma vida longe do pecado. Quando Jesus morre na cruz, ele abre um livre acesso para que você possa conversar com Deus, porque Jesus é o único mediador que existe entre você e Deus. É Ele que intercede por nós, é Ele que clama a Deus a respeito das nossas vidas. Amém, queridos? Completando esse texto, nós podemos observar vários outros textos tremendos, e nós estamos aqui hoje para pagar um preço de conhecimento, para entender profundamente o que é a graça de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 1 e 2, está escrito assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque, diz, ouve-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Queridos, nós não podemos deixar que a nossa salvação vá embora, que a nossa salvação se perca. Ou seja, nós temos que aproveitar o tempo, o período onde a graça de Deus está sobre as nossas vidas. Nós não podemos perder a oportunidade de fazer aquilo que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Um texto maravilhoso da palavra de Deus que me chama muito a atenção, que
também irá impactar a tua vida. Eu tenho certeza que esse estudo que você está ouvindo irá impactar a tua vida, e a sua vida nunca mais será a mesma após essa série de estudos. Então que Deus possa te abençoar profundamente. Lá no livro de João, no capítulo 5, o versículo 24, está escrito assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia! Que texto maravilhoso! Esse texto, amados, nos mostra que aquele que ouve a palavra de Jesus, aquele que ouve a palavra de Deus e crê naquele que enviou Jesus, tem a vida eterna. As pessoas buscam hoje diversos métodos para ter uma vida longa. Fazem diversos sacrifícios para adquirir a salvação. Mas eu quero dizer para você que aquele que ouve a palavra de Jesus e a pratica, ele tem a vida eterna. E Jesus, ele te dá uma promessa: se você ouvir aquilo que eu falo, e se você pagar um preço de santidade, você não entrará em condenação, mas você passou da morte para a vida. Amém, queridos? Então nós podemos observar esses textos maravilhosos acerca da palavra de Deus. Um outro texto que complementa o período da graça diz o seguinte, lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então, queridos, perceba que o período da graça, ele está sobre a nossa vida. Talvez você esteja perdendo tempo. Muitas pessoas já falaram de Jesus para você, mas você está com o coração endurecido. Mas eu quero dizer para você, querido, que aos homens está ordenado morrer uma vez só. E depois que você morre, querido, há uma condenação, há um juízo. Nenhuma impunidade, nenhuma injustiça na terra ficará impune diante de Deus. E não sou eu que estou dizendo isso para você, querido, mas quem te diz isso é o Senhor dos Exércitos, ou seja, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, é Jesus. Então, querido, não perca a oportunidade da sua salvação. Não perca a tua oportunidade e não troque a sua salvação por nenhuma glória desse mundo, por nada que esse mundo possa te oferecer, por mais bonito que seja as coisas que Satanás tem colocado na sua vida. Não dê crédito, não aceite, porque o preço para isso é o inferno, querido. Mas Jesus quer mudar a tua vida, quer transformar a sua vida. Amém? E para que nós possamos, amados, finalizar o período da graça, lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, nós temos aqui o texto mais maravilhoso da Bíblia na questão de salvação, na questão de apelo, onde Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Querido, eu quero dizer para você, Jesus, nesse momento, no momento que você está ouvindo essa palavra, no momento que você pegou aí o seu celular, ou que você acessou a internet e está ouvindo essa mensagem, Jesus está batendo na porta do teu coração. Então que nesse momento você venha abrir o teu coração, que você venha fechar os seus olhos e que você venha convidá-lo para que ele venha entrar na sua vida, para que ele possa mudar a tua vida, para que ele venha transformar e renovar a sua vida de forma tremenda. Não importa o que você esteja passando, não importa aonde você esteja nesse momento agora, mas Jesus, querido, quer mudar a tua vida. Jesus, ele é um cavalheiro, ele bate a porta, mas Satanás, querido, ele arromba a porta, ele entra na sua vida sem permissão. Mas se você quer fazer parte, querido, do reino de Deus e quiser ter uma vida abençoada, abra a porta para que Jesus possa, através do período da graça, que é esse dom imerecido que você não merece, ele coloque esse dom sobre a sua vida e que você venha ser salvo, que você venha ser abençoado e renovado no nome de Jesus. Amém, queridos? Então aqui nós finalizamos o período da graça e nós aprendemos que a graça é algo imerecido, é um favor que Deus
te dá uma coisa que você não merece, mas Ele favorece na sua vida. Amém, queridos? E nós entraremos agora no período do arrebatamento. O que seria arrebatamento? Arrebatamento é algo muito forte, é algo muito tremendo. Hoje nós temos na mídia, nós temos na televisão, ouve-se muito falar sobre arrebatamento, sobre fim dos tempos. E a palavra arrebatamento, querido, ela significa ser tirado com força ou com violência. E nós podemos observar que haverá um momento na Terra, e esse momento está muito próximo, onde milhões e milhões de pessoas irão desaparecer da Terra. Esse período é o período mais aguardado por aqueles que temem a Deus, por aqueles que pagam um preço diante de Deus, por aqueles que vivem uma vida de santidade. Quando esse período ocorrer, ele será um período tão rápido, um período tão instantâneo, que as pessoas que ficarem na terra, que não forem com Jesus, não perceberão. Querido, eu quero dizer para você que as crianças de todo o mundo irão desaparecer. Isso irá acontecer porque as crianças não têm pecado. Eu quero que você imagine esse acontecimento. Pare um pouquinho agora do que você está fazendo e pense nesse período. Suponhamos, querido, que esse período aconteça após essa mensagem. Eu quero dizer para você que quando esse período acontecer, mães serão separadas dos seus filhos devido à desobediência à palavra de Deus. Pais serão separados dos seus filhos devido à desobediência e à prática do pecado. Maridos e esposas serão separados e deixados para trás. O arrebatamento será um momento imperceptível para as pessoas que ficarem. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus é verdadeira. Não permita que a incredulidade tire a sua chance de salvação. Querido, o momento mais aguardado pelas pessoas de Deus na terra é o arrebatamento. E após o arrebatamento, querido, haverá um desespero tremendo sobre a terra. Porque hoje nós vivemos uma condição favorável na terra, porque ainda o povo de Deus clama, o povo de Deus ora. Muitas vezes você não morreu ainda, porque tem pessoas orando pela tua vida. Talvez em muitas madrugadas, colegas, amigos, parentes, pais, mães estão orando, professores estão orando pela tua vida, estão intercedendo pela tua vida, para que nada de mal venha se manifestar sobre você. O Espírito Santo de Deus, que é aquele que corrige as pessoas acerca da justiça, do juízo e do pecado, habita na terra. Mas, querido, quando Jesus voltar e levar a igreja, a terra ficará em uma condição deplorável. As pessoas sentirão uma agonia profunda e o desespero tomará conta das pessoas. E eu gostaria aqui, querido, de compartilhar alguns versículos que comprovam biblicamente o período do arrebatamento e como será o arrebatamento. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16, está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aleluia. Esse, querido, é o momento mais aguardado por aquele que é crente, por aquele que pratica a justiça de Deus.
Jesus aqui nos deixa uma promessa. Ele foi e ele irá voltar, querido. E eu quero te fazer uma pergunta. Quando Jesus voltar, amado, você quer ficar aqui ou você quer ir com ele? Quando Jesus voltar, querido, você quer ter um corpo incorruptível? Você quer ser ressuscitado para a glória eterna? Ou você quer ser ressuscitado para a vergonha eterna? Pare e pense, reflita no que está sendo dito aqui, reflita nessas palavras. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 51 ao 52, nós podemos ver algo que complementa o texto do arrebatamento. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Querido, o arrebatamento é um momento glorioso, onde você será despojado dessa carne, desse corpo fraco, desse corpo cansado, e você receberá um corpo tremendo, um corpo que não sente dor, um corpo que não sente fome, um corpo que não passa necessidade, um corpo que não tem nada de feio, nada de doente. Pessoas que se encontrarem, tiverem morrido já de idade, terão um corpo maravilhoso, querido. Porque eu quero dizer para você que a decadência da carne humana é devida ao pecado, mas no arrebatamento todos nós seremos perfeitos, queridos, diante de Deus. E o arrebatamento ele vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos. Querido, qual é o tempo de duração de um abrir e fechar de olhos? Ou seja, qual é o tempo de uma piscada humana? Eu quero dizer para você, amado, que é muito rápido. Então, as pessoas não perceberão esse momento. Muitas vezes, você vai estar andando pela rua e você vai ver roupas pelo chão, porque as pessoas sumirão e ficarão só as roupas, queridos. Eu quero dizer para você que Jesus voltará e levará a sua igreja de uma forma instantânea. Assim como o relâmpago cruza o Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda de Jesus, amado. Então, querido, nós temos que estar preparados, porque o arrebatamento pode acontecer agora. O arrebatamento pode acontecer daqui a meia hora, daqui 10 minutos, ou daqui a 1 minuto, querido. O arrebatamento será um momento instantâneo, será algo muito rápido. E nós podemos, queridos, complementar esses textos, esses outros textos que acabamos de ler, com outro versículo tremendo, que está registrado lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, onde diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Querido, Jesus só aparecerá para aquele que espera a sua salvação. Eu quero dizer para você que muito se ouve aí fora que Jesus aparecerá para todo mundo. Não, esse argumento está errado, porque esse texto nos mostra que Jesus vai voltar, querido. Um dia ele esteve nessa terra, cresceu, viveu, morreu naquela cruz, ressuscitou e subiu aos céus, mas ele te deixou uma promessa para mim e para você, onde ele está dizendo: eu voltarei, e voltarei para aqueles que esperam a salvação. Ou seja, Jesus voltará para quem está esperando ele, querido. Então, se você está esperando outras coisas, talvez, querido, você está esperando receber uma casa, talvez você está esperando receber um carro, talvez você esteja esperando até receber um aumento, você está esperando muitas coisas na sua vida, esperando a sua noiva, esperando a sua futura esposa, mas eu quero dizer para você, querido, que a coisa que você tem que mais esperar na sua vida é a volta
volta de Jesus, porque a única certeza que você tem, querido, é que Jesus voltará, é que a palavra dele não falha, e que ele deixou uma promessa na sua vida, que ele foi e ele voltará para arrebatar a sua igreja. Então, querido, coloca essa palavra no seu coração, enche a sua vida com a palavra de Deus, ande na presença de Deus, porque em breve, querido, Jesus voltará e irá arrebatar a sua igreja, irá tirar a sua igreja dessa terra, querido, para que a igreja de Jesus não venha passar pela tribulação, para que nós, eu e você, possamos estar juntamente com ele, querido, vivendo num lugar maravilhoso, onde não há pecado, não há assalto, não há violência, não há engano, não há confusão. Amém, querido? Então que você possa colocar esse conhecimento no seu coração. Para finalizar, querido, essa série de estudos, olha só, eu gostaria de compartilhar com você o texto de João, capítulo 5, no versículo 25. Amém? Diz assim o texto santo da palavra de Deus: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Amém, querido? Então, amado, existe uma promessa. Hoje, quando há um velório, quando uma pessoa morre, as pessoas que não conhecem a Deus se desesperam, porque as pessoas acreditam que a morte é o fim. Querido, eu quero dizer para você algo tremendo: a morte não é o fim, mas a morte é o começo de uma grande glória, de um grande reino, de uma vida espetacular, de uma vida maravilhosa na presença de Deus. E se você, querido, que está ouvindo essa mensagem, ainda não tem essa convicção, receba Cristo na sua vida, porque ainda que você morra, você viverá, e viverá eternamente com Deus, sendo uma bênção na presença de Deus, vivendo num lugar maravilhoso, e esse lugar se chama céu. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus venha impactar a sua vida com o Espírito Santo, que você seja uma bênção nas mãos de Deus, que você venha a receber a graça de Deus na sua vida, que você coloque essa palavra sobre o seu coração, sobre a sua vida, e que no momento do arrebatamento, eu e você, ou seja, todos nós, venhamos a nos encontrar com Jesus nos ares. Amém, querido? Deus abençoe a todos, fiquem na paz.